mais um episódio do podcast Carreiras, que tem como objetivo trazer profissionais das diversas áreas para conversar com a gente sobre trilhas de mercado de trabalho. E hoje nós temos a honra de entrevistar a Fernanda Bacan, especialista em comunicação interna. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada mesmo pelo convite. A gente ficou muito feliz, né, Lanara, quando eu recebi esse convite. É um projeto muito legal que vocês estão desenvolvendo aqui do podcast Carreiras. E também assim, levar para todos os colaboradores as informações sobre o que cada departamento faz, é muito rico. Né? Então eu acho que ajuda muito a todo mundo entender o seu papel aqui dentro. Obrigada mesmo pelo convite. A gente que agradece. Para começar, a gente quer saber um pouquinho do início da sua carreira, como foi a sua trajetória profissional e acadêmica. Bom, eu comecei, na verdade, há 20 anos atrás, né? Eu fiz faculdade muito cedo, assim. Eu saí da escola e do colégio e já entrei na faculdade em 2003, eu tinha só 17 anos. E eu já achava que eu sabia muito o que eu queria fazer, né? Então, eu tinha uma única certeza, eu queria trabalhar com comunicação. E aí eu fui buscar as oportunidades que tinha de faculdade dentro de comunicação e eu entendi que publicidade e propaganda era uma possibilidade. E eu lia muito conteúdo sobre isso, eu lia muito biografias de grandes donos de agências e eu achava que era o caminho que eu tinha que seguir. E aí eu entrei então em publicidade e propaganda pela Unimap e no meu segundo ano de faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa agência de publicidade americana, no interior de São Paulo, onde eu moro. E fiquei lá 2 meses e recebi uma resposta de um outro processo seletivo que eu estava participando para trabalhar como estagiária também na Caterpillar, que é uma multinacional americana, né, e que tem como foco a produção de tratores, né, então equipamentos mais pesados. E aí eu tive que escolher, né, ou ficar em agência ou ir para a empresa. E eu tive um feeling e eu falei, eu vou para a empresa e foi a melhor decisão que eu podia ter feito. Eu fiquei 2 anos lá na Caterpillar e lá eu pude trabalhar com o time de responsabilidade social. Então a gente tinha lá a gente não, né, que eu não faço mais parte. Eles tinham muitas ações focadas então em responsabilidade social, com a comunidade em todo o entorno. Eu também pude participar de ações que eles faziam com assessoria de imprensa e também de comunicação interna. Né? Então ações de engajamento dos colaboradores, de promoção de empregabilidade, então foi muito legal. E eu fiquei 2 anos lá. Saí e eles me chamaram de volta, fiquei mais 6 meses lá como contrato temporário e aprendi muito também esses 6 meses só focada em responsabilidade social. E aí saí de lá, uma amiga minha de uma agência falou, Fernanda, queria muito sua ajuda para tocar essa agência. Eu falei, voltar em agência? Não era muito o que eu queria, mas eu falei, ok, eu fico 6 meses. O fato é que os 6 meses duraram 6 anos. E aí até que chegou uma hora que eu falei, poxa, eu acho que não é isso que eu quero mesmo, assim, eu quero voltar a trabalhar numa organização, comecei a procurar algumas coisas, mas na época, né, a gente pensa que há muitos anos atrás, tinha-se uma barreira, então eu me formei em publicidade, todo mundo me via como publicitária para trabalhar em agência. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em marketing organizacional na Unicamp, e lá abriu o meu leque, conheci muitas pessoas, fiz muito network, então conheci várias empresas, grandes empresas, pequenas empresas. E aí eu entrei na MS, que é uma farmacêutica que fica aqui perto, na época muito grande em genéricos, hoje ela já é, enfim, líder em vários outros segmentos. E aí eu fiquei lá na MS, então, por quase 2 anos, onde eu tive uma experiência muito grande com clientes, né, diretos, então eu fazia eventos corporativos para clientes, né, os clientes de uma empresa farmacêutica eram os médicos. Então eu conheci muito esse público, fazia muita coisa interna também, de melhores empresas para se trabalhar, né, do GPTW que a gente chama. Campanhas de engajamento com colaboradores, então me enriqueceu muito esse processo. Aí eu fui para a Melial, que é uma empresa francesa, uma empresa voltada para a saúde animal, e lá eu continuei também com comunicação interna, com ações de responsabilidade social também, com outro público, né? Então lá eu falava daí, os nossos clientes eram lá fazendeiros, veterinários, então é um público que a forma de falar é diferente, é um outro nicho, né, do que médicos. Então também trouxe uma grande experiência para mim e até que a Melial foi comprada por uma empresa alemã, pela Boehringer Ingelheim. Então hoje a Boehringer, por exemplo, ela faz o Buscopan, então ela é uma grande empresa e aí ficava naquela insegurança de uma empresa adquirida, né, a gente fica ou a gente vai, o que vai acontecer? E aí eu falei, bom, quer saber, eu quero muito ficar, então eu me dediquei muito, tudo que era pedido a gente fazia, é uma nova cultura, né, de uma empresa francesa para uma empresa alemã, muda muito, então a empresa alemã, 1 mais 1 é sempre 2, não tem como ser outro. E eu me adaptei e fiz essa transformação cultural até para mim, né, a empresa trouxe uma transformação cultural para a empresa, mas a gente tinha que assimilar isso. E aí eu topei, eu acabei ficando por mais um tempo, até receber em 2021 a proposta de vir aqui para Desktop, então estou aqui desde 2021, né, com a missão de implementar uma área de comunicação interna, que até então a gente não tinha, e tô aí até então.
Ah, que legal. E aí, pensando, né, em toda essa experiência que eu teve no mercado de trabalho, na sua visão como especialista, qual a importância da comunicação interna para uma empresa? A comunicação interna, se a gente for pensar, por exemplo, até na própria Desktop. Quando eu entrei aqui em 2021, a empresa tinha, eu acho que no máximo 800 colaboradores. Então ela estava em crescente expansão. A gente ainda estava no processo de fazer o IPO para ir para o mercado, mas a gente não tinha ido ainda. Então os colaboradores que estavam aqui, eles não tinham as informações do que estava acontecendo. A gente estava crescendo muito e estava indo para patamares que a gente estava almejando e sonhando, mas os colaboradores nem todos tinham essa informação. Então a comunicação interna, ela ajuda os colaboradores a entenderem onde a empresa está, onde a empresa quer chegar, o que ela quer fazer. Né? Então, quando eu vim para cá, por exemplo, a gente implementou alguns canais de comunicação direta com os colaboradores. Então, a gente não precisava esperar que o gestor repassasse alguma informação da empresa. O colaborador ele poderia consumir essa informação se ele quisesse diretamente. Então, a comunicação interna ela ajuda para, de fato, levar mais informação para os colaboradores. E o colaborador informado, ele fica mais engajado, ele entende qual é o seu papel na organização. Então, se eu sei onde a empresa quer chegar, eu sei o que eu preciso fazer para ajudar ela a chegar nesse lugar. Também consigo ajudar a ter mais engajamento dos colaboradores, então promover uma maior interação dos colaboradores entre as áreas, entre os departamentos. Então, a comunicação interna ela ajuda muito nesse processo. Então, trazer a comunicação interna para a Desktop, principalmente naquele momento que a gente estava iniciando o crescimento, iniciando aquisições de empresas, foi muito importante para o colaborador entender onde a gente queria chegar como empresa. Legal, legal. Você comentou, né, sobre tantos projetos que você participou e atualmente na Desktop. Tem algum que você considera como bem-sucedido, que você queira comentar? Na Desktop, quando eu entrei, como eu falei, eu entrei em 2021, uns 3 meses mais ou menos que eu estava aqui, foi dado um desafio para mim, para a Rosângela, né, que é gerente de desenvolvimento humano e organizacional, para a gente criar os valores da empresa. Então, a gente estava crescendo muito e a gente não tinha valores estruturados que norteavam o que a gente queria fazer. Então, o que são os valores da empresa? Né? A gente entender qual é o tipo de valor que a gente busca nos talentos internos da empresa. Então, o que a Gabi precisa fazer para estar aqui dentro, o que ela precisa seguir e o que a gente busca também para as pessoas que a gente vai trazer de fora. E aí a gente fez, né? Eu tinha pouco tempo de empresa, então eu não tinha ainda assimilado 100% dessa cultura. Então a gente fez várias reuniões com vários colaboradores que estavam aqui há muitos anos, né? Há 15 anos, colaboradores que tinham recém-chegado também nesse momento, nesse processo de crescimento da empresa. E a gente foi entender quais eram os valores que na época estavam realmente enraizados e valores que a gente queria endossar com os colaboradores. E aí a gente criou os valores vocês, que hoje eu acho que todo mundo deve conhecer, que está estampado aí nas nossas paredes, tá nos nossos fundos de tela, tá nos crachás, que a gente tem as lâminas, né? Que é o velocidade, ousadia, crescimento, empreendedorismo e sinergia. Então são valores que a gente entendeu que para a época, né, lá em 2021, fazia muito sentido a gente ter como referência aqui dentro. Então é um projeto que eu tenho muito orgulho. Foi realizado aqui dentro e como profissional, isso para a carreira é muito legal você ter colocado lá no seu currículo que você desenvolveu valores de uma empresa, aí é muito legal. E um segundo projeto que a gente ainda está desenvolvendo, que é o que a gente implementou agora, que é de diversidade e inclusão. Então a gente acabou de lançar, né, a gente fez um letramento com todos os diretores e gerentes, para que eles entendam um pouco mais a importância de diversidade e inclusão numa empresa. A gente também fez uma live com os colaboradores para que todos entendessem o que é diversidade e inclusão, quanto isso impacta no nosso crescimento. E a gente lançou agora os grupos de afinidade, que a gente está dando sequência também. Então eu tenho certeza que esse tema, esse projeto, ele vai levar a Desktop para outros patamares, assim, e principalmente para a vida do colaborador, para a atração de talentos. Ter uma empresa diversa e inclusiva ajuda a gente em todos os sentidos, né? Traz mais inovação, traz mais ideias, a gente consegue entender mais clientes diversos. Então, a gente está muito feliz e pode ter certeza que ao longo dos próximos meses e principalmente em 2024, a empresa vai se transformar muito nesse sentido. A gente vai conseguir trazer uma igualdade, né? A gente fez um censo, enfim, a gente vai conseguir trazer mais igualdade para a empresa quando a gente fala de diversidade, tanto na base, né, tipo em cargos de base, quanto também nos cargos mais de liderança. Então isso eu tenho muito orgulho mesmo de estar conseguindo endereçar e encabeçar esse tema. Sim, muito legal mesmo. Agora falando sobre conselhos, né? Acredito que principalmente para quem tem interesse em seguir carreira de comunicação, né? Quais conselhos você daria para essa pessoa que ainda está ali no comecinho da carreira? Bom, para comunicação interna, assim, eu acho que isso é para tudo, mas assim, para comunicação interna especificamente, é gostar muito de pessoas, é gostar muito de falar com pessoas, entender pessoas,
ler. Hoje não é só ler, né? Porque a gente tem um monte, a gente tem podcast, a gente tem audiobooks, né? E-books. Mas assim, a gente tem que ter muita informação. Porque quando a gente tem muita informação, a gente consegue, né? Como eu falei, no começo da minha carreira, eu falava muito com médicos, que é um público completamente diferente, por exemplo, dos clientes que a gente tem aqui, que é um público completamente diferente dos veterinários e dos fazendeiros que eu tinha nas outras empresas. Então, quando a gente consome informação, a gente tem repertório para a gente conseguir falar com todos os públicos, né? Então, até aqui mesmo em comunicação interna, tem horas que eu tenho que falar, em termos até de comunicado ou de qualquer outra situação, com o CEO, com a diretoria, com o público que está na operação. Então, a gente tem que ter repertório para falar com todos eles. Então, é a gente conseguir ler muito, ter uma escuta muito ativa, entender o que as pessoas querem, o que elas precisam. E, não só em comunicação, mas para tudo, né? Assim, a gente conseguir ter as informações que a gente tem na manga. Assim. Então, quando a gente envia, por exemplo, um comunicado, todos os colaboradores, até uma dica, viu, gente? Se vocês puderem, consumam as informações que a gente envia. Informações da empresa, entenda o negócio da empresa, né? Onde a gente quer chegar, entenda o seu papel. E os informativos que a gente envia é para isso, é para mostrar, por exemplo, onde que a gente está, onde a gente quer chegar, o que a gente está fazendo, o que a empresa está fazendo, o que as áreas estão fazendo. Isso é muito importante. Então, comunicação interna para quem quer fazer ou para quem quer seguir um caminho mais de comunicação, acho que são 3 coisas, assim, gostar muito de consumir conteúdo, gostar muito de pessoas e de se comunicar e entender todas elas. Legal. Muito obrigado, né? A gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Acredito que todo o nosso bate-papo aqui vai servir bastante de inspiração para todo mundo que está assistindo. Aí tem mais alguma coisa que você queira contribuir? Eu queria pedir, não é nem um pedido assim, é mais, a gente está cada vez mais tentando fortalecer a nossa marca no mercado, né? Então, para a gente ser uma empresa com marca empregadora, que as pessoas, os talentos tenham interesse em participar aqui com a gente, de vir fazer parte do nosso time. E a gente está cada vez mais publicando coisas em LinkedIn, em redes sociais. Então, se eu puder pedir para todos assim, curtam a nossa página no LinkedIn lá, sejam seguidores, se coloquem como funcionários no LinkedIn, curtam as comentações, as publicações, compartilhem, convidem seus amigos, né? Comentem. Então, a gente, tudo que a gente puder potencializar, né? E fazer reverberar todas as ações que a gente faz aqui na Desktop é muito legal. Sempre com muita consciência, né? Quando a gente fala, quando eu vou lá no meu LinkedIn, por exemplo, comento alguma ação que eu fiquei feliz de realizar aqui na Desktop e eu coloco o nome da Desktop, eu tô falando como se fosse pela empresa, né? Na verdade, as minhas conexões que estão ali, elas entendem que tudo que eu tô falando ali tem uma representatividade da Desktop. Então, sempre com muita consciência, com muito cuidado, né? As redes sociais hoje, elas alcançam patamares em todos os lugares. Então, com muita consciência, mas ajudem a gente aí a pulverizar cada vez mais todas as ações que a gente coloca no LinkedIn, nas redes sociais. Acho que isso é muito legal pra gente conseguir abrir cada vez mais e levar a nossa marca para as pessoas conhecerem, né? Então é muito legal. E eu, de novo, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, gente. O projeto é muito, muito legal mesmo. Parabéns. Obrigada. É isso, a gente agradece pela presença, por ter topado participar desse projeto com a gente, viu? Tchau, tchau, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Então, quem gostou, deixa um feedback nos comentários, curte esse vídeo e compartilha bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.